Fala galera, beleza? O Arthur do canal Mãe Falei e eu vou dar algumas opiniões rápidas aqui sobre o meu vídeo do MTST na Paulista. Bom, vocês podem perceber que eu tô sem câmera de novo, então eu vou gravar no celular aqui rapidinho mesmo. Bom, a primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é o seguinte, eu fiz um debate uma vez, eu participei de um debate na TV Folha com o Josué Rocha, né? Quem que é o Josué Rocha? Ele é um dos coordenadores do MTST, esse mesmo movimento que está invadindo a Paulista lá com o seu acampamento. Então acho que é importante, Queimar pneu. de fato, vocês, aí eu convido aí para que vocês continuem ficando travados nas vias e se preocupam tanto com travamentos e com pneus queimando, entenderem que isso vai piorar. A gente semana que vem vai queimar mais e na semana que vem vai queimar mais ainda. E se vocês... E no meio desse debate, cara, aconteceu uma coisa muito interessante, porque a gente estava lá debatendo na TV Folha, e em algum momento ele pega e fala o seguinte, até no finalzinho ele fala assim, olha Arthur, eu acho que você deveria conhecer mais o movimento, você deveria visitar as ocupações, porque aí você vai ver que a gente é um movimento pacífico, enfim. Cara. Você deveria conhecer melhor o movimento. Eu conheço, cara. Acho que mais do que você. Deveria visitar, inclusive, as ocupações do movimento. Pra quê? Pra eu apanhar? Se na manifestação de vocês eu já apanho, eu tô fazendo pergunta lá, eu já apanho. Você imagina eu entrar numa ocupação e falar assim, o que você tá fazendo aqui? Eu acho que eu saio de lá de maca, de resgate. Pra saber o que significa, de fato, a luta por moradia. Tá bom. E foi exatamente isso que aconteceu, cara. Eu fui visitar uma ocupação do MTST no meio da Paulista, e aí vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês aí, se o movimento deles é realmente pacífico, se eu fui realmente bem recebido, se a pluralidade de ideias que a esquerda tanto prega, né? Não, você pensar diferente, você debater, você ter um pensamento crítico, se realmente eles respeitam esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu queria mencionar, cara, vocês podem ver que é uma coisa interessante, cara. O nosso país, o Brasil, ele é o país da inversão de valores mesmo. Você tem uma avenida como a Avenida Paulista, que é uma das principais, se não a principal avenida de São Paulo, que é uma das maiores cidades da América Latina. E aí você tem um acampamento, cara, do movimento que se diz de trabalhadores, né? Invadindo a calçada lá e impedindo as pessoas de ir e vir, inclusive a mim. Teve uma hora lá, vocês podem ver, que eles fecham a rua e falam assim, agora você não vai passar. Falei, mas a rua não é pública, eu não posso passar. Não, você não vai passar e já era. É exatamente o que o cara fala pra mim, né? Inclusive antes, tem até um momento no vídeo que o cara fala, não, tira esse cara daqui, sai daqui, respeita o nosso espaço. Mas sai daqui onde, cara? Eu já tô pra fora, eu já tô na rua. Quer dizer, eu tô na rua que é pública. Não, respeita o nosso espaço, sai daqui, respeita a nossa luta. E é bacana que eles usam esse argumento luta, né? Não, porque a gente tá aqui lutando por moradia. E aí você fala pra ele, não, mas peraí, o que é a sua luta? É queimar pneu na rua? Então por causa da sua luta você pode fazer o que você quiser? Então se você definir que você, sei lá, uma coisa até mais importante, você está passando fome, então porque você está passando fome, você pode fazer o que você quiser em prol da sua luta? Não, você não pode. E outra coisa, cara, quando você é contra esse tipo de luta, não necessariamente você é contra que as pessoas tenham bem-estar. Então, por exemplo, o cara fala assim, não, eu tô aqui porque eu quero moradia. Se você é contra a luta que ele está fazendo, isso não significa que você é contra o cara ter um teto para morar. Você não é contra isso. Você é contra o que ele está fazendo ali especificamente, invadindo a Paulista, queimando pneu na Avenida do Estado, etc e tal. Então, são duas coisas bem diferentes. Você vê que lá tem muita gente que infelizmente não é esclarecida, realmente são pessoas que são bem usadas como escudos e massa de manobra mesmo de sindicalistas e esses líderes como Guilherme Boulos e tal. Por exemplo, a senhora que eu entrevistei logo de cara, eu cheguei e perguntei para ela, o que você está fazendo aqui? Ela, eu tô aqui para assinar. Para assinar o quê? Ah, para assinar. Ué, mas assinar o quê? Uma lista de presença. E para que serve essa lista de presença? A pessoa nem sabe. Então, infelizmente, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que tem uma vida sofrida, e ela é usada por esses mau caráteres como o Guilherme Boulos para fazer baderna, para fazer esse tipo de coisa que é errado. E você vê como dentro desse próprio movimento, até as pessoas desinformadas diferem na sua índole. Você vê que essa senhora, eu pergunto para ela assim, você acha que você queimar pneu na rua é uma maneira bacana de você se manifestar? Ela fala, não, acho que não. Aí eu falo para ela, mas o movimento de vocês faz isso. Ela, não, ninguém queimou pneu. Eu falei, não, aqui não, mas na Avenida do Estado anteontem vocês queimaram, e diversas outras vezes, inclusive sob a liderança do Guilherme Boulos. Aí a pessoa fica, puxa vida. Aí nesse momento até uma criança puxa ela e fala, não quer mais dar entrevista. E aí uma outra pessoa, um cara lá um senhor que estava recebendo doações, e aí cara, queima pneu é bacana? Ele é bacana sim.
Mas e se um pai de família, eu dou esse exemplo, ele precisa sair de carro para socorrer, sei lá, a filha dele que está passando mal e ele fica travado no trânsito? Só lamento por ele. Eu sei da minha vida, a vida dos outros não interessa. Então você vê que essas pessoas, mesmo as pessoas mais desinformadas, elas têm as pessoas de boa índole, como essa senhora, e tem as pessoas de má índole, como esse senhor. E aí acontece uma coisa muito interessante também, cara, que passam as pessoas, algumas apoiando, né, e algumas pessoas ditas esclarecidas. O rapaz lá de camisa xadrez, acho que era azul a camisa dele, uma hora ele passa e fala assim, por que você fala com eles que não são esclarecidos? Fala comigo que eu sou esclarecido. Eu falei, então vem cá, cara, fala comigo que você é esclarecido, fala comigo. Aí ele não fala. Aí o cara que se diz tão esclarecido, qual é o argumento dele? Primeiro ele sai andando, depois ele fica nervoso e fala, tira esse cara daqui. Quer dizer, tirar de onde que eu já tô na rua. Aí ele me empurra, aí ele tenta pegar minha câmera, não consegue. Depois ele volta e quebra a minha câmera. Quer dizer, esse é o cara que se diz esclarecido. Esse é o intelectual que se diz pró-justiça social, pró-pensamentos diferentes, pensamentos críticos, etc. Tem uma outra coisa lá que acontece. Eu chego lá, aí tem uma senhora, ela chega e fala, não, você está fazendo uma gravação ilegítima, a gente tem repórter aqui para isso. Quer dizer, só o repórter autorizado deles pode falar sobre eles, né? Eu que estou lá na rua sendo atrapalhado por esse movimento, não posso. Enfim, aí quando chamo o repórter deles, é um cara que vem e tal, eu até falo pra ele em um momento dele, cara, não me expulsa daqui, pega um celular e me filma, faz o contrário comigo. E aí, depois que eu dou a ideia pra ele, aí que ele vai buscar a câmera dele, enfim, aí ele pega a câmera dele e quando ele tá com a câmera, cara, você pode ver que o celular da menina pegou só um chute, mas ele me deu vários chutes. Tipo, ele tá me filmando aqui e me chutando por trás das câmeras, por sorte tinha outra câmera e pegou. E aí você fala, poxa, cara, esse é o seu jornalista, cara, um cara que fica me chutando e provocando pela câmera. E aí depois também, ele viu a menina que estava me gravando pelo celular, até agradeço ela que ela me forneceu as imagens. Ele chega pra ela e fica intimidando, você é burra, você é ignorante, olha o que você tá fazendo, tem que ser muito idiota pra fazer esse trabalho que você tá fazendo, etc e tal. E aí eu chego com uma GoPro, cara, chega aí, vamos trocar uma ideia então, cara, fala aí, você tá com a sua câmera, eu tô com a minha. E aí o cara não fica quieto, fica dando aquela risadinha, não tem argumento. Então é exatamente isso que acontece com esses militantes. Eu até falo, cara, esse é o típico militante de movimentos como esse, como o MTST. Uma outra coisa que dá pra observar também no vídeo, cara, fica bem claro como as pessoas são usadas como massa de manobra. Tem uma hora que eu tô sendo puxado ali, aí tem uma mulher, ela tá até puxando a câmera do meu peito, é um momento que eu usei até como foto de capa do vídeo. Reparem só, ela tá segurando uma criança de colo, quer dizer, é uma mulher, né, pobre, infelizmente, que tá sofrendo porque não tem teto, com uma criança de colo. Você, poxa, é uma pessoa ela é o retrato do vitimismo, né, coitada dela, etc. E ela tá lá puxando a minha câmera, fazendo uma violência gratuita sem nem saber por quê. E um bom sinal disso é que se você reparar bem, olha lá no vídeo, a hora que ela puxa a minha câmera, ela tá dando risada. Ela tá tipo, ai, nossa, que zoeira, nossa, que bacana. Ela nem sabe o que está acontecendo ali. Ela não sabe que ali, ela infelizmente está representando ideais que vão contra as possibilidades dela subir de vida. Infelizmente ela não sabe disso. Ela não sabe que infelizmente as pessoas que pensam diferente, são agredidas pelo movimento dela, na verdade estão sofrendo uma injustiça. Ela devia abrir a mente para outros pensamentos, só que ela não tem acesso a essas informações. E aí você vê que uma pessoa dessa, cara, não necessariamente ela é uma pessoa de má índole, né? Às vezes é uma pessoa que, poxa, nunca teve oportunidade de nada na vida. Aí de repente chega um cara e oferece para, não, fica aqui, ó, nesse acampamento, assim, nessa listinha que você vai ter a sua casa própria. E ela acredita nesse sonho. E aí, de repente vem um cara como eu com uma câmera e todo mundo aponta e fala, olha, esse cara é malvado, tal, tal, tal. E aí começa aquela bagunça tal, e a pessoa até assim, num ato de, Maria vai com as outras, sabe? Até dando risada, acaba cometendo um ato de violência impensado. E aí uma última coisa que eu queria deixar claro é o seguinte, pra quem não sabe, o MTST é liderado pelo Guilherme Boulos, cara. Digita aí na internet, você vai ver. Ele é um cara que, a meu ver, ele é um mau caráter, é um cara que usa essas pessoas em prol de interesses próprios. Eu até pergunto, cara, você acha mesmo que um cara como Guilherme Boulos, ele se preocupa com a moradia daquela primeira senhora que eu entrevistei? Você acha que realmente ele olha pra ela e se importa com ela?
Ele não se importa com coisa nenhuma, cara. Ele quer usar essas pessoas para criar o máximo de bagunça, o máximo de baderna possível, para ele ter força política com esses governantes que muitas vezes são bunda moles, entendeu? E os caras, em vez de tomarem uma atitude enérgica, não, fica, ai não, putz, não vamos ser contra aqui os trabalhadores sem teto, vamos ser contra aqui programas sociais, mas isso não tem nada a ver, cara. Isso é baderna, isso é contra a lei, eles são bandidos, eles têm que ser tratados como bandidos, é assim que funciona. Então eu queria saber, assim, até do Guilherme Boulos, cara, ele faz esse acampamento lá na Paulista, cara, quantas noites o Guilherme Boulos dormiu lá? Dormiu o quê? Umas 10 noites? Umas 5, umas 2? Uma sequer? Se essa lista de presença do próprio movimento dele servisse para ele, quantas assinaturas do Guilherme Boulos teriam lá, né, de presença? Ele não tem, cara, ele é um hipócrita. Por que ele faz? Ele agita essa galera, ele é considerado um cara, nossa, pé na lama, um cara que, não, ele tá aqui militando com a gente, conhece todo mundo pelo nome, mas ele não tá lá, cara. Chega de noite, ele dorme lá no teto dele, lá, mas ele usa essas pessoas como massa de manobra, né? Você tirar uma coisa de quem tem demais e dá para quem não tem, isso não funciona em lugar nenhum do mundo, cara, né? Mesmo porque se funcionasse, eu ia falar para vocês, bom, o primeiro lugar que vocês têm que invadir então é o triplex lá do Guarujá, que teoricamente não tem dono aquilo ali, né? Dizem que é do Lula, o Lula fala que não é dele, então por que não invade lá? Tem um triplex super luxuoso lá no Guarujá, pronto para abrigar um monte de pessoas. Por que esses movimentos não vão lá invadir o triplex? Bom, então é só para deixar uma reflexão aqui, cara, tem muita gente, eu vejo muita gente comentando ou mandando mensagem, o certo é passar lá, tacar gasolina e jogar um fósforo e acabar com tudo, matar todo mundo, etc e tal. Eu acho, sinceramente, que, por um lado, a polícia deveria sim tomar uma atitude enérgica, não deixar de jeito nenhum montarem acampamento no meio da Paulista. Se montou, tem que tirar. Mas tem que usar força. Que use a força, mas eu não acho que promover a violência contra as pessoas que estão lá seja o melhor caminho. A violência gratuita, no caso de você passar lá e vandalizar, etc. Eu não acho que isso seja uma boa atitude, porque por mais que sejam a minoria, ainda tem pessoas lá de boa índole, como essa senhora que eu entrevistei. Eu acho sinceramente que a maioria é vagabundo, eu acho que a maioria são pessoas de má índole, pessoas que não estão nem aí pros outros, querem invadir, querem causar bagunça, mas infelizmente a gente tem pessoas de boa índole, inclusive muitas crianças e muitos jovens que estão sendo doutrinados desde cedo e às vezes agem até com bastante energia, batem no peito e agem com violência contra quem pensa diferente, até comigo no caso também, mas essas pessoas não merecem sofrer mais. Essas pessoas, infelizmente, precisam precisa de alguém para livrar elas das garras de caras como o Guilherme Boulos, por exemplo, como sindicalistas, como o presidente do MST, que falou que o certo era pegar em armas e derrubar o Brasil se ocorresse o impeachment, enfim. Então, eu queria deixar essa reflexão aí. É isso aí, não esquece de se inscrever no canal e vamos questionar tudo. Um abraço, até a próxima.